Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos ler um texto que está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, e nós vamos ler do versículo 1 até o 8. Diz assim a palavra do Senhor: Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender. Mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai celestial, o Senhor é aquele que sonda e conhece os nossos corações. E nós queremos hoje, à semelhança daquela viúva, Senhor, clamar a Ti por aquelas situações que do ponto de vista humano são absolutamente impossíveis de serem resolvidas. Mas nós nos achegamos à presença do Supremo e Soberano Juiz, apresentando as nossas causas e já dizendo amém, para o jeito, para a forma e para o tempo que o Senhor vai respondê-la. Já glorificamos o Teu nome, Senhor, que tudo seja para louvor e honra da Tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. E de certa maneira, a palavra de hoje é uma sequência daquilo que nós temos conversado tanto. Há situações que nós temos orado, clamado, buscado, muitas vezes argumentado com determinadas pessoas, mas não obtemos respostas ainda. Todas as orações, elas têm subido à suprema presença do Senhor, e as nossas respostas estão a caminho. Não importa como elas vêm, que nós possamos já ir glorificando o Senhor para aquilo que Ele fará, do jeito que Ele sabe que deve ser feito, porque muitas vezes nós pedimos de um jeito e não é exatamente aquilo que Deus tem em mente. O Senhor é aquele que sabe exatamente o caminho para chegar ao coração dos homens, né? A gente vê o exterior, o Senhor vê o coração. E hoje nós queremos estimulá-los à perseverança na fé e na oração, independente do panorama. Muitas vezes, eu não sei se isso acontece com vocês, muitas vezes nós estamos orando, clamando por algumas situações, e parece que quanto mais a gente ora, mais a coisa parece piorar. É o rebuliço de Deus, é Deus arrumando a casa. Deixa o Senhor fazer. Lucas menciona as viúvas mais frequentemente que os demais evangelistas. Apesar de Deus ter instruído seu povo a cuidar das viúvas naquela época, era extremamente difícil essas mulheres se sustentarem. Não havia nenhum sistema previdenciário e era preciso que toda a comunidade se reunisse, se juntasse para acudi-las. A igreja primitiva considerava a responsabilidade com as viúvas algo seríssimo.
Para compreendermos essa parábola, gostaria de situá-la em seu contexto original. O tribunal daquela época não era o prédio sofisticado de hoje, mas uma tenda móvel que se deslocava no horário e itinerário estipulado pelo juiz em ação. Este se sentava em seu interior com toda a pompa, sempre cercado de assistentes que, por sua vez, facilitavam, entre aspas, o acesso ao juiz daqueles que traziam seus pleitos para serem julgados, e ele fazia isso mediante troca de favores financeiros. Essa coisa já vem de longe. Em se tratando de uma viúva, ela precisava superar pelo menos 3 obstáculos. Primeiro, o fato de ser mulher praticamente não existia socialmente. Não poderia pleitear ela mesma suas causas. Ela não tinha voz nem vez. Em segundo lugar, como era uma viúva, não possuía quem a representasse perante aquele tribunal. Por último, era pobre. E mesmo que quisesse, não poderia pagar suborno aos assistentes do juiz para que lhe fosse permitido o acesso. Assim, era absolutamente impossível achegar-se ao juiz. Vocês não sabem como eu gosto dessa mulher, como eu admiro a postura dessa mulher. E todo esse arrazoado inicial é para que possamos compreender a impossibilidade de tal viúva ter a sua demanda resolvida. Contudo, nos chama a atenção que essa mulher, mesmo em meio a circunstâncias tão adversas, ela não desistiu. E essa mensagem vai para cada uma de nós. Não desistamos, não abramos mão das nossas vitórias. Pleiteemos continuamente as nossas causas diante do Eterno, e veremos a glória de Deus descer nas situações. As maiores e mais hostis batalhas em nossas vidas como filhos de Deus são ganhas de joelhos dobrados em oração. O apóstolo Paulo, ele diz em 2 Coríntios 4, 8 e 9, ele diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. E eu repito, essa palavra vai para cada um de nós, especialmente hoje presencialmente para cada uma dessas mulheres que aqui estão conosco. O Senhor sabia das lutas e das impossibilidades que seus discípulos enfrentariam depois de sua partida. Por isso tratou de instruí-los a usar a maior força bélica que eles poderiam dispor: a artilharia da oração. E sobretudo quando praticamos essa oração debaixo da potente mão do Senhor sempre, mas naquela santa conspiração com o Espírito de Deus. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o teu pai que ouve em secreto, e o teu pai que ouve em secreto te recompensará. Não no teu tempo, não no meu tempo, mas no tempo dele, na hora dele, do jeito dele. E uma das coisas que o Senhor tem falado muito ao meu coração nos últimos tempos é a questão de orarmos já dizendo amém para aquilo que o Senhor fará. Ao ensinar seus discípulos a não desistir sobretudo de orar, Jesus apresenta 3 contrastes. Primeiro, o contraste entre orar e esmorecer. O termo esmorecer aqui descreve alguém que perde as forças, o ânimo e fica ao ponto de desistir de lutar. O cristão não desiste de lutar nunca. Na verdade, o termo original fala de alguém prestes a desmaiar. E é assim que nos sentimos muitas vezes em determinadas situações em que não conseguimos ver saídas do ponto de vista humano. Diante de uma grande demanda, temos 2 caminhos: lutar ou esmorecer. Aqui Jesus nos instrui
mesmo diante daquilo que nos parece absolutamente impossível, não desistir de clamar. Orar é tudo. Orar é sempre a saída, é sempre a possibilidade, sobretudo quando as saídas humanas cessam. O que significa orar sempre ou orar sem cessar? Certamente o Senhor não está falando aqui de usar vãs repetições o tempo todo, ou mesmo permanecer sem fazer mais nada a não ser orar, até porque isso seria impossível. Significa, em síntese, entrar em sintonia com o trono da graça em uma atitude de oração de fé, sem se deixar contaminar pelas aparências e pelas circunstâncias. Eu repito, muitas vezes, quando você está no auge do seu clamor, parece que as coisas pioraram demais. É Deus trabalhando. Deixa o Senhor operar. A oração vai muito além das palavras que nos saem dos lábios. Ela expressa o anseio do nosso coração, e o coração do fiel sempre anseia por algo de Deus. Orar sempre significa abrigar no coração desejos santos e compatíveis com a vontade soberana de Deus, de modo que onde quer que estejamos, estaremos ligados, sintonizados ao coração do Pai. Não há nada nem ninguém que nos impeça de estar nessa posição, a não ser nosso pecado, sobretudo nosso pecado de incredulidade. O autor de Hebreus diz que um perverso coração de incredulidade nos afasta do Deus vivo. O Senhor está dizendo para nós hoje: não desista daquela situação, daquele filho, daquela pessoa, daquela dificuldade. Não insista em buscar saídas para aquelas coisas que parecem não ter jeito. Eu não gosto dessa expressão. Isso não tem jeito. Só se for para você, porque para o Senhor tudo absolutamente é possível. O segundo contraste do texto, o contraste entre a viúva e os escolhidos. Jesus argumenta aqui do menor para o maior. Se uma pobre e indefesa viúva conseguiu o que necessitava de um juiz iníquo que não temia a Deus, nem respeitava homem nenhum, o que não conseguirá os filhos de Deus? Veja aqui os contrastes. Para começar, a mulher estrangeira, nós somos filhos e herdeiros, e Ele cuida de nós. A mulher não tinha acesso ao juiz, mas os filhos têm livre acesso à presença do Pai a qualquer hora, em qualquer lugar. A mulher não tinha amigo nenhum no tribunal que facilitasse sua entrada e colocasse o seu pleito no rol das causas a serem julgadas. Tudo o que lhe restava era a persistência de andar ao redor da tenda, gritando o seu pleito, para que o juiz lhe ouvisse e julgasse a causa. Se ele não julgasse por ser justo, ele julgaria por causa da importunação. Quando o cristão vai à presença do juiz do universo em oração, ele tem advogado e sumo sacerdote que o representa e intercede por ele diante do trono, Jesus Cristo, o justo. Ainda contamos com a intercessão poderosa do Espírito Santo, visto que não sabemos orar como convém. Aquela viúva era pobre e desvalida, enquanto nós, à nossa disposição, existem as incontáveis riquezas de Deus para suprir as nossas necessidades. E quando eu falo em riquezas aqui, eu não estou falando de dinheiro nem de bens materiais, mas a suprema riqueza de termos o Cristo em nossas vidas. E o terceiro contraste entre o juiz iníquo e o Pai Celestial. Deus não é como esse juiz. Antes, Ele é um Pai amoroso que atenta para as nossas necessidades e súplicas quando buscamos de todo o coração. Aquele juiz atendeu a viúva por medo que ela o molestasse com sua importunação. Deus nos atende porque se torna galardoador dos que o buscam. Galardoar é presentear, e o Senhor se compraz
em presentear o seu povo. Deus nos atende para nos encher com essa graça bendita. Embora muitas vezes Deus pareça demorado em nos responder, essa aparente demora, quero repetir mais uma vez, não significa falta de ação, mas sim preparação para o que realmente necessitamos. Muitas vezes nós achamos que necessitamos de algo, e o Senhor sabe que não. Muitas vezes é um capricho do nosso coração humano, por que fulano tem e eu não tenho? E o Senhor vê a profundidade dos nossos corações e, sobretudo, o Senhor é aquele que conhece as intenções mais ocultas dos nossos corações. E Ele usa todos os meios, fazendo-os cooperarem com os seus divinos propósitos para nós. O texto diz que depressa o Senhor fará justiça aos seus escolhidos. Só que o tempo de Deus não é o nosso. Nós temos uma cronologia. Deus tem uma cairologia, com K. Enquanto o tempo para nós é cronos, para Deus é kairos. Um dia certamente entenderemos isso. Por ora, só temos que crer, confiar e esperar nele. Dentro dessa cairologia de Deus, Ele responde depressa. No entanto, o Senhor achará fé na terra para compreendermos e aceitarmos seus mistérios. Que possamos meditar naquilo que Deus está ministrando aos nossos corações no dia de hoje. E como aquela viúva, não devemos desistir das nossas lutas. Antes, devemos batalhar em oração continuamente. Se uma viúva desvalida e estrangeira recebeu o que necessitava, o que não poderá receber os filhos e herdeiros de Deus? Deus não é como aquele juiz egoísta. E como a gente costuma dizer, especialmente aqui em Pernambuco, Deus não é pirangueiro. Negativo. Ele é um Deus de derramar e derrama abundantemente, profusamente sobre os seus. Ele se torna, repito, galardoador daqueles que o buscam. Amém? Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos nossos corações e faça você sair daqui com o coração cheio de esperança pela resposta que você tanto anseia. Amém? Vamos orar umas pelas outras.